Olá, doutora Olá! Renatinha, bem-vinda! Tudo bem, doutor? Tá boa a Tudo posição da bem? câmera? Sim, tá aparecendo, tá dando para ouvir, tá tudo certinho, nota 1000. Deixa eu aumentar um pouquinho meu som aqui. Ótimo! Galera tá entrando, tá bombando aqui, show de bola! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos lá! Hoje nossa live vai pegar fogo aqui. Vamos falar das regras de Bangkok. Por incrível que pareça, muita gente, eu noto que não sabe o que são essas regras. E hoje nós vamos conversar sobre essas regras aqui. Eu já peguei caneta, já peguei caderno aqui, porque eu quero sair daqui mais inteligente do que eu cheguei. E a doutora Renata também, eu tenho certeza que vai acontecer isso. Para os meus seguidores, eu quero dizer que hoje a nossa live, então, é sobre as regras de Bangkok. Vamos falar sobre encarceramento feminino. E eu tenho aqui a grande honra, a grande satisfação de estar com a doutora Renata Albuquerque, que é pós-graduada em Direito Penal, Processo Penal, é sócia do escritório Souza Albuquerque, da nossa querida Florianópolis, da nossa capital, da nossa ilha. Hoje não vai dar para ir, né, doutora Renata? Seja por conta do decreto do governador, do prefeito, ou mesmo por causa do tempo de chuva, que está chovendo bastante. Aí eu acredito que também esteja. Doutora Renata, muito bem-vinda aí à nossa live. Muito obrigado por estar presente. Aí, vamos que vamos. Tem a palavra aí, minha doutora. Fique bem à vontade. Boa tarde, doutor Rogério. Que satisfação, que honra, né? É mais uma honra. Nós nos conhecemos há pouco tempo, um ano, né, doutor? Lá em Um São ano. Paulo. Exatamente é um ano. Fizemos aniversário de amizade agora. Final de semana. E de lá para cá eu tenho acompanhado, né, as lives do doutor, esse projeto de ciências criminais que tem me agradado bastante. Eu consegui acompanhar todos, os que eu não consegui acompanhar, eu entrei na página pessoal ali do doutor e consegui tirar bastante proveito. Vamos ver se dessa vez a gente consegue passar o recado também. Vamos sim. Vamos lá. O que nós Esse tema, precisamos? doutor, eu confesso que quando o doutor me convidou para para participar desse projeto, para encerrar esse projeto, eu fiquei um pouco receosa por conta de ser apenas mais uma a fazer uma live. Mas quando o doutor me deu a abertura para vamos escolher um tema para encerrar, partimos para os direitos humanos, um tema que me agrada bastante, e eis que surgiu as regras de Bangkok. Importantíssimas, né, doutor? Para trabalhar a situação das mulheres encarceradas, eu entendo que é um tema assim, fundamental, pouco discutido, e que hoje a gente vai conseguir dar uma passadinha. Excelente, ótimo. Né? Não, doutora Renata faz aí para mim que é uma honra, doutora Renata. Né? Obrigado aí pelas palavras, né? Não é mais uma, o assunto é super relevante. Né? Eu vinha conversando já desde o início com a doutora Renata, né? Já fez parte lá do nosso primeiro calendário de lives, doutora Renata. E aí eu tinha assim alguma ideia, né? E a doutora Renata falou, não, mas eu quero trabalhar direitos humanos. Falei, excelente, né? Nossa área aqui de direitos humanos também. O Ricardinho Hoffman entrou aqui, o doutor Ricardo Hoffman também já tratou de direitos humanos. E as regras de Bangkok caíram como uma luva, tendo em vista que a doutora Renata trabalha nessa área também da advocacia criminal, já lidou com várias situações de mulheres encarceradas. Nossa live de hoje não é uma live destinada às mulheres, vamos falar do encarceramento feminino, que é importante, principalmente para os nossos acadêmicos e também para aqueles advogados, né, que labutam diariamente na área do direito criminal. Para ter uma ideia, né, nós vamos falar de um problema de encarceramento feminino seríssimo. Tomei nota aqui, né, e aí as pessoas podem anotar ali também, né? A live também não deixa de ser um pouco de aula, né? Que nós tínhamos no Brasil em dezembro de 2019, porque nós não temos nunca um dado 100% atualizado como uma foto do momento. A gente tem sempre uma foto do passado, porque geralmente, né, os dados penitenciários eles
eles são apurados a cada 6 meses, né? Ou a cada, ali, 2 vezes por ano. E o nosso último dado é ainda de 2019. Quem faz pesquisa na área da prisão, na área de encarceramento, dados penitenciários, tipos de delitos cometidos no país, por região, encarceramento feminino, tudo isso, nós temos um site do Infopem. Coloca ali censo penitenciário no Google, vai lá no Infopem, lá tem mapa, tem gráfico, dá para trabalhar bastante. E eu estive dando uma pisadinha lá, doutora Renata, para saber assim, a dimensão daquilo que nós estamos tratando na nossa live de hoje. Nós tínhamos em dezembro, no Brasil, 37.200 presas para apenas 32.990 vagas. Então, vamos já começando aqui o nosso tema. Nós estamos com um déficit de vaga gigante de mulheres que são socadas num sistema prisional do jeito que, né, nós não precisamos nem repetir aquilo, que basta se atualizar um pouco, né, nas notícias, ler um pouquinho sobre direito penal que a gente vai ver o problema. Nós temos no Brasil 5% da nossa população carcerária é feminina, e em Santa Catarina esse índice é mais alto ainda. Ele passa de 7,5%. Então, em Santa Catarina, nós temos um encarceramento feminino muito grande, levando-se em consideração a média nacional. Não é? E aí, um dado bem curioso, né, para daqui a pouco a gente ir então, nas nossas regras de Bangkok, 50% das mulheres encarceradas no Brasil estão presas por conta de tráfico de drogas. 26,5%, 50%, metade. 26,5% crimes contra o patrimônio e 13,44% crimes contra a pessoa. E aí entram aqueles, né, o homicídio, a lesão corporal e assim por diante. Então, nós temos aí um problema seríssimo mundial, mas aqui no Brasil ele se acentua, né, conforme a gente está vendo, justamente por conta, né, do nosso sistema prisional que não dá conta. E aí vem, né, a ONU preocupada com o encarceramento feminino no mundo inteiro, e o Brasil fazendo parte da ONU, ajudando a construir um documento. A ONU, então, lança esse documento internacional, que deve ser seguido pelos países que compõem a Organização das Nações Unidas, chamadas Regras de Bangkok. Um conjunto de regras mínimas de tratamento das nossas encarceradas. Então, hoje nós estamos falando aqui de direitos humanos, com execução penal, com advocacia criminal, com direito com a dignidade da pessoa humana. Então, olha a riqueza da nossa live de hoje, ela realmente é imperdível. Temos também um outro documento internacional, que são as regras de Mandela, que daí trata do encarceramento geral. Está no mesmo nível das regras de Bangkok, só que as regras de Bangkok, elas são específicas para a condição feminina. E nós temos também, doutora Renata, as regras de Tóquio. Elas não se confundem, essas regras, né? E aí eu gostaria de saber da doutora Renata, então, né, sobre essas diferenças das regras de Tóquio com as regras de Bangkok. E eu também já pediria, né, para a doutora Renata, se puder falar sobre a Convenção Internacional de 2010. O que aconteceu, a importância dela. Doutora Renata, se puder nos ajudar, fique à vontade. Isso mesmo, doutor. Inclusive, vou fazer uma ressalva no que o doutor falou, a questão das mulheres hoje, que a superlotação, muitas mulheres ocupam, muitos presídios, eles estão destinados para mulheres, eles estão alocados dentro dos presídios masculinos. No Brasil, hoje, tem são muito poucos os presídios destinados exclusivamente para mulheres, né? Aqui em Florianópolis, graças a Deus, nós temos um presídio separado, conseguimos ter um presídio separado. Pois então, doutor, as regras de Bangkok, elas foram criadas, elas foram as primeiras regras que as Nações Unidas trataram em relação à questão dos presos em geral, né? Isso foi
em 1990 elas foram criadas e assinadas. Mais adiante, na 12ª Convenção, a ONU, com a união de mais ou menos 60 países, eles resolveram entender que as mulheres precisavam ter um espaço, precisavam ter um tratamento diferenciado, precisavam ter uma realidade diferente dentro do sistema prisional. Foi então que resolveram criar algumas regras, né? 70 regras. Hoje eu poderia ficar aqui e discorrer uma a uma. Esse assunto foi um assunto que me causou uma comoção, inclusive, porque eu trabalhei com mulheres encarceradas. Confesso para o doutor também que 20% dos meus processos aqui no escritório, já há 10 anos, apenas de 15% a 20% se tratam de mulheres. E eu não fazia a menor ideia que existiam regras, né, destinadas exclusivamente para mulheres. Então, isso me causou até uma estranheza. Eu exigi, no dia a dia, na labuta diária, na militância, exigir esses direitos sem ter o menor conhecimento de que eles se tratavam de regras já definidas pelas nações humanas e aplicá-las sem ter o conhecimento. Eu tenho certeza que muitos colegas, né, doutor? Muitos colegas não fazem a menor ideia de regras importantes que deveriam estar colacionadas na entrada do presídio feminino. Elas não se confundem, então, ali, como eu comecei a falar, com as regras de Tóquio que foram criadas para envolver todo o sistema prisional, masculino, feminino. Somente em 2010 foram criadas e apenas em 2016 é que foram traduzidas. Foram traduzidas pela Pastoral Carcerária, inclusive, uma grande curiosidade. E a partir de 2016 estão prontas para ser utilizadas. Utilizadas de uma maneira que sabemos que não é fácil, sabemos que não é comum, né? Muitas vezes brigamos por elas sem ter o menor conhecimento. E eu acho que seria isso. Uma diferença nítida, né? Uma diferença nítida entre ter regras exclusivas para mulheres, ter um conjunto de regras exclusivas para mulheres. Se falam tanto de direitos de mulheres, violência doméstica, e por que não, a partir de hoje, começarmos a utilizar as regras de Bangkok? Excelente. Nós temos aqui, doutora Renata, a professora Adriana Spengler fez uma participação aqui falando da importância do assunto, né? E da triste realidade que a gente vive. Estamos aí com o professor Rafael Maia, que é um pesquisador aqui da Unifeb, né? Nosso conselheiro estadual, também aqui sempre, né? Sempre presente aqui nas nossas lives. E o doutor Vitor, né? Um baita de um advogado lá de Minas Gerais, um grande amigo que nós temos lá. Fala assim, ó, nós temos no nosso ordenamento jurídico brasileiro algumas regras específicas de encarceramento feminino. Até anotei aqui, né? Para quem tiver interesse depois, vai sair da live e vai fazer pesquisa. A Constituição Federal, nosso artigo 5º, inciso 50, nós temos a regra de que as presidiárias elas têm o direito de permanecer com o filho em fase de amamentação. Lá no nosso Código Penal, nós temos um regime, como se fosse um regime carcerário próprio para as presidiárias, também que elas devem ser tratadas de acordo com as suas condições, né? Na Lei de Execuções Penais, no artigo 112, que é aquele artigo que trata, agora passou por uma grande reforma trazida pelo pacote anticrime, que trata da progressão de regime carcerário, existem regras de progressão de regime carcerário para as presas, para as condenadas. E ainda no Código de Processo Penal, nós temos no artigo 318 regras específicas para a prisão domiciliar. Isso que eu passei aqui é uma bússola, é um mapa para o advogado, para aquele que vai atuar na área criminal, quando tem no seu escritório um caso de condenada, né? Ou ainda que vai fazer pesquisa ou que vai estudar os direitos das mulheres quando presas,
precisa passar obrigatoriamente por essas regras do nosso direito interno. Mas, além dessas, ainda existem outras, como falou aqui a doutora Renata. Muitas vezes a gente faz as petições, né, às vezes até com senso de justiça, de pleitear algum direito, alguma situação, e, na verdade, nós temos a nosso favor as regras de Tóquio, que vêm trazer um respaldo internacional para a fundamentação dessa argumentação. E é isso que a doutora Renata vinha aqui falando. Entrando nessas regras de Tóquio, doutora Renata, nós temos, assim, as primeiras regras que praticamente elas lidam com a chegada da mulher no sistema prisional, que fala do ingresso, fala onde elas vão ser colocadas, fala dessa classificação, desse registro. Temos alguma coisa na LEP, né? Naquela classificação prévia do qual passam todos os presos. Mas as regras de Tóquio trazem algumas regras específicas, principalmente nesse primeiro contato que a mulher tem com o sistema prisional. Então, assim, para a gente fazer um apanhado dessas primeiras regras, assim, doutora Renata, me ajuda aí. Isso mesmo, doutor. Elas entram, as mulheres entram, né? Elas precisam passar por um registro, né? Nesse registro elas deveriam estar direcionadas de acordo com o gênero, né? Não é a realidade, mas deveriam ser. Deveriam ser oferecidos exames médicos para elas, né? Até para detectar alguma presença de doença sexualmente transmissível. Essas alocações, elas necessariamente deveriam ser feitas próximos ao seio familiar, no intuito sempre de favorecer a condição da mulher. Inclusive, a questão ali da saúde, dos cuidados da saúde, esse exame, todo esse cuidado, a higiene, o kit de higiene, que hoje não é uma realidade também, né? Eu, como advogada, muitas vezes acompanhei famílias que iam levar pessoalmente o kit de higiene para as presas. Tudo isso deveria já acontecer no início, já na alocação delas. Certo. Temos também um tratamento específico que seria um tratamento médico, né? Hoje eu dei um apanhado geral na questão de como é que funcionam os médicos, como é que é a medicina lá dentro. E uma curiosidade foi que no Brasil temos apenas 15 ginecologistas, 15 médicas ginecologistas que atendem o país inteiro. Então, conseguimos ver que realmente mais uma regra de Bangkok não consegue ser executada, que seria o atendimento médico específico, né? Só deixa eu fazer um parênteses aqui na doutora Renata. É que, assim, ó, a grande preocupação que eu tenho é o seguinte: quando a gente fala de saúde feminina, nós estamos falando de uma saúde muito específica. Tá? Uma mulher, a partir de uma certa idade, ela passa a ter uma rotina de saúde feminina que não é qualquer médico que pode fazer esse acompanhamento. Ela tem toda uma situação de intimidade, né? Então, assim, tem que ser uma pessoa da sua confiança, porque não é fazer raio-x, o exame não é um exame fácil, um exame simples. Então, tem que ter, às vezes, tem até um ginecologista, mas, pô, que lá não dá, né? Não tem como a mulher se submeter àquele médico, àquela médica. E agora a doutora Renata ainda traz uma situação muito pior, de que nós sequer ginecologistas nós temos no nosso sistema carcerário. Ou temos aqui né, para o Brasil, né, para um universo, né, como eu falei aqui, de mais de 37 mil pessoas, 13 ginecologistas não dá, né? Então, só fazer esse parênteses, porque às vezes a gente fala assim, saúde, mas tem um posto de saúde dentro do presídio, tem médico que atende, mas o médico da saúde feminina é uma situação totalmente diferenciada, né? Porque ali tem a questão, tem os toques, tem a situação da intimidade da mulher. Eu acho que isso daí, né, é o que motiva principalmente essa preocupação das regras de toque. Pode continuar, doutora Renata. Temos também como regras que
teoricamente, deveriam estar sendo usadas, respeitadas. A saúde mental, né? A saúde mental das presas, elas deveriam contar com um atendimento especializado para relatar se elas sofreram algum abuso, alguma violência, se elas veem se a motivação do crime ela se deu através de uma, às vezes, legítima defesa, às vezes o histórico, a infância, tudo isso. Não temos esse apoio. São muito poucas as penitenciárias que possuem. Uma curiosidade também que me chamou a atenção nesse estudo um pouquinho mais amplo que eu tive nas maiores penitenciárias do Brasil foi que a penitenciária de Brasília, a penitenciária feminina de Brasília, ela permite que a presa fique 30 dias com um estudo mais aprofundado. Eles recebem elas, eles até mesmo distribuem cartilhas, eles explicam para elas toda a trajetória que elas vão ter dentro do sistema carcerário. Em caso de gestação, em caso de relacionamento, a questão da droga. Foi o único presídio que eu encontrei que teve realmente, que tem esse respaldo para com as presas, foi esse presídio. Inclusive, ele foi mencionado na convenção internacional que teve no Brasil. Nós tivemos apenas uma convenção internacional que falou desse assunto, que foi em 2013. Específica para esse assunto, as regras de Bangkok, e esse tema foi tratado e essa penitenciária ela foi usada como modelo. Antes mesmo, né, doutor, antes mesmo da lei ter sido traduzida para o português, já falávamos dessas regras, já usávamos esse presídio modelo como espelho para o Brasil. Legal, excelente. Nós temos, doutora Renata, assim, um problema muito sério, né? Também, além da saúde, que eu vejo, assim, que é a questão de revista, né? Não só de quem está presa, né? Mas os relatos, assim, de familiares de clientes aqui do escritório, isso é uma humilhação também que né? Os procedimentos carcerários, né? A entrada da mulher, né? A revista, né? E em relação às presas também. Essas regras, elas trazem alguma situação específica nesse sentido? Elas trazem essa questão da revista, elas dizem que tem que necessariamente deveriam ter funcionários com devido treinamento para todo método ali, para o método adequado para cada caso. Cada caso deveria, cada gênero, inclusive, né, deveriam estar sendo atendidos por um funcionário com o devido tratamento. A questão ali que o doutor também questionou da segurança, da vigilância, a firmeza no sistema carcerário versus o abuso de autoridade, porque muitas vezes as punições elas são elevadas, elas são em desacordo até mesmo com a legislação, na questão da redução da alimentação, o isolamento das presas, o uso excessivo de algemas para situações que não fariam jus. Temos algumas outras regras que eu gostaria de passar também, que seria ali uma regra muito importante, doutor. Seria a questão ali das gestantes e lactantes, né? Elas deveriam ter um espaço adequado. Hoje o Brasil ele é muito cuidadoso nesse sentido. A legislação são poucas as jurisprudências, mas as que nós temos hoje, elas tratam com bastante cuidado essa questão da gravidez, porém apenas na gravidez de risco. E a questão dos menores, as crianças dentro do sistema prisional, creches, a questão do incentivo da amamentação não acontece sim do filho permanecer com a presa, com a sua mãe, mas eles não possuem um local adequado para estarem. As regras trazem que eles deveriam até mesmo ter creches. Isso não acontece, né? Não temos esse espaço. As crianças, inclusive, eu vi uma entrevista com uma presa onde ela menciona que até prefere que com uma certa idade o filho vá, porque o espaço deles é muito limitado, eles acabam conhecendo só aquilo,
Ela usou como exemplo um dia de visita. Um dia de visita, as crianças necessariamente ficam recolhidas com a mãe. Então, as crianças elas não conseguem ver um horizonte. Então, às vezes, elas preferem até que os filhos sejam afastados delas, mas que eles enxerguem além das grades, né? Além do encarceramento. Acabam sendo crianças encarceradas. Isso. Esse que é o problema. A gente diz, vamos levar lá para amamentar, né? Só que nós estamos invadindo ali aquele princípio, né, de que a pena não passará da pessoa do condenado. Se a gente precisar levar, né, a criança para lá, né, vamos ter ali essa criança encarcerada conforme a doutora colocou. Né? Então, já tinha até anotado aqui, né, sobre o filho na prisão. O professor Rafael Maia questionou aqui no chat, doutora Renata, de que se Santa Catarina tem as tornozeleiras eletrônicas, se ele não estaria ferindo aqui esse mandamento do nosso Código de Processo Penal sobre a prisão domiciliar. Que a gente muitas vezes fala em prisão domiciliar, mas a prisão domiciliar, como instituto do direito, é lá aquela alternativa à prisão preventiva. Né? E aí a gente acaba confundindo com o regime aberto, já que não tem casa no albergado, então deixa em casa, a gente vai usando isso daqui. Mas aí o que acontece, né? Nós temos uma falta de conhecimento muito grande dessas regras. E isso acaba gerando uma falta de efetividade dos direitos humanos. Está aqui o professor Ricardo Hoffman, que entrou agora na nossa live, que é um estudioso dos direitos humanos, e a gente sabe que o primeiro caminho para a gente para a gente pedir nossos direitos é saber que nós temos esses direitos, não é, doutora Renata? Isso então, mesmo. Assim, né? Quem não sabe o direito que tem, jamais vai reclamar um direito, jamais vai pleitear um direito se ele não sabe que tem. E aí, o que acontece? A gente tem essas regras de Bangkok, como a doutora Renata falou, que demorou até mesmo para ser traduzida. Olha só, gente, nós temos uma regra internacional que sequer havia sido traduzida para o português. Então, veja como é que as pessoas vão ter acesso a isso. E mesmo esses anos todos, na tradução, né, para a língua portuguesa, a gente muitas vezes não utiliza nas nossas peças. Então, vem aqui assim um compromisso de todos os advogados que estão assistindo essa nossa live, doutora Renata, todos os estudantes de direito que estejam nos ouvindo, precisam incorporar nas suas petições esses documentos internacionais, porque a única forma que a gente tem é fazer o trabalho de conclusão de curso, é produzir artigo científico, sempre trazendo à baila essas regras internacionais, senão começa a parecer que isso aí é coisa lá para a Europa e não aqui para a gente. E aí a gente começa a se distanciar, e aí nós não vamos conhecendo, nós não vamos efetivando. E como um advogado, né, assim como a doutora Renata, que a gente trabalha no processo criminal de uma forma estratégica, a gente sabe que nós sempre precisamos deixar um processo desde o início pensado para lá na frente. Quem sabe lá na frente nós não vamos conseguir passar para uma denúncia, para uma representação em algum órgão internacional de direitos humanos. Tá? Então, isso tem que vir já preparado. Vamos fazer uma resposta à acusação, nós temos que trazer aqui esses documentos internacionais. É uma presa que nós temos, vamos fazer um pedido na execução penal, vamos trazer lá a regra de Tóquio, vamos trazer as regras, de Bangkok, vamos trazer outras regras internacionais para isso ficar palpável, para isso ficar sabido. E aí, quando o juiz, né, nós temos vários alunos aqui que vão ser juízes, tem que trazer essas regras para a sentença. Nós vamos ter vários alunos aqui que vão ser promotores de justiça, nas denúncias, nas manifestações, precisa trazer essas regras internacionais, senão a gente vai se afastando e elas vão perdendo essa efetividade, né, doutora Renata? É isso? Será que eu estou certo? É isso mesmo, doutor. E dando um pontinho no questionamento do doutor que fez a dúvida ali, que teve a dúvida, o Brasil ele tem um avanço, ele tem um mínimo avanço e que deveria ser lógico, né? Hoje nós usamos as medidas mais significativas e únicas, salvo engano,
únicas seria o uso das algemas durante o parto, algo que não precisaríamos nem utilizar as regras de Bangkok. Temos a domiciliar em caso de filhos menores, a questão do Dia das Mães, a questão da gravidez de risco. Esses são os maiores avanços que o Brasil conseguiu ter hoje com o encarceramento feminino. Assumimos um compromisso internacional, assumimos esse compromisso em 2010, concordo com o doutor, esse compromisso ele precisa ser respeitado, a função de fazê-lo chegar até o sistema carcerário é nosso, somos nós que aplicamos, que auxiliamos, somos nós que estamos no dia a dia, somos nós que temos a voz da mulher encarcerada. É verdade. Nós temos aqui, doutora Renata, vou aproveitar, está aqui o Rafael, o nosso querido engraxate lá do Tribunal de Justiça. Então, falar para todos os advogados, aí a Florianópolis, se não vir de lá com o sapato brilhando aqui por conta, né, por obra do Rafael, né, a mesma coisa que para Roma e não ver o Papa, né? Então, está aqui presente sempre nas nossas lives. Nós temos, doutora Renata, aqui ainda, né, por conta também esse avanço, ainda que mínimo, né, nós temos assim as entidades muito estruturadas e hoje falando sobre direitos humanos. Né? Então a gente tem assim uma militância muito grande, principalmente dentro da academia. Né? A gente tem aqui na Unifeb em Brusque, né, encabeçada pelo Dr. Ricardo Hoffmann, nós temos um laboratório de direitos humanos, e o laboratório fez com que a gente criasse uma comissão de direitos humanos do centro universitário, e aí, obviamente, que a gente começa a falar, a gente começa a manejar esses instrumentos, e aí, né, não tem como ser diferente, algum avanço a gente precisa ter. Né? Então, isso daí é bem importante. A doutora Renata também, né, ela fez aí vários estudos sobre precedentes, sobre jurisprudências, né, no uso dessas regras. Tem essa expressão, regras de Bangkok, elas têm sido utilizadas nos nossos julgados, doutora Renata tem visto, assim, regras de Bangkok, a gente falou aqui, né? Eu falei, nós vamos falar de regra de Bangkok, mas esse nome, esse instituto, esse documento tem feito parte dos acórdãos, das decisões. O que a doutora Renata tem percebido sobre isso? Muito pouco, doutor, muito pouco. Para o doutor ter ideia, a primeira decisão foi em 2015 que nós tivemos, foi uma questão de uma adolescente que estava em condição precária, estava grávida, precisou do auxílio da Defensoria Pública, foi um pedido da Defensoria Pública. Foi um pedido da Defensoria Pública só em 2015, que também me trouxe uma curiosidade. A Defensoria Pública se utilizou da regra sem ela estar traduzida ainda. Então, creio que os advogados eles acabaram passando para o uso mesmo após essa tradução, realmente. Mas temos cerca de 30 decisões que elas, na verdade, elas se baseiam no que eu tinha passado anteriormente ali, que seria a questão do uso das algemas, no parto, a questão ali dos filhos, né? Tem muitos pedidos que não são específicos de regras, não são utilizados como regras de Bangkok, mas que estão colacionados dentre as 70 regras que nós temos. São 70 regras? São 70 regras. Excelente. Deixa eu já ir acompanhando aqui um dado aqui, certo? Pode falar. Desculpa, doutor. O que eu senti falta, o que eu senti bastante falta nesse estudo um estudo mínimo que eu fiz nesse período, foi de uma política pública, algo no âmbito prisional, algo que motivasse, que incentivasse. Principalmente o que eu senti muita falta foram de registros, né? Registros de presas, o que motivou elas, como é que a gente vai diminuir essa residência?
O que motivou elas a cometer os crimes? Quais os principais delitos? Quais os efeitos que geram esses crimes, essas prisões nas crianças? Quais as repercussões que esses crimes têm na localidade onde elas viviam? A questão da idade, dados, não temos nada hoje, não temos dados, os presídios não fazem esse filtro, não fazem esse registro de dados psicológicos, como é que elas eram, o que motivou, como foi a infância. Não temos essas informações, doutor, nós não temos. Não temos uma política pública direcionada para isso, então a reincidência tende a ser maior. Então, a gente lida com a execução penal lá na execução penal, porque nós só temos execução penal quando tudo já falhou, né? E a gente não busca, né, entender. E esse é o negócio da criminologia, a gente fazer os estudos, a gente pegar os dados, os registros, né? Fazer um pouco do trabalho do Lombroso, né? Visitar esses estabelecimentos, registrar os dados. É claro que nós não vamos hoje, né, medir crânio, medir estatura, mas o registro da vida é importante, né? Muitas, né, a gente vê assim, as estatísticas de mulheres sendo presas quando procuram levar drogas para dentro dos estabelecimentos prisionais, né? Muitas vezes assim, quase que coagidas pelo marido, que é coagido por um grupo, por uma facção, e fala, agora é a tua vez, tu vai ter que dar jeito da tua mulher, fazer, ou de levar recado, daqui a pouco tá lá no envolvimento, coitada, ela não consegue mais se livrar, e aí quando ela pisa no sistema carcerário com alguma droga, então ali nós já temos um tráfico de drogas, uma pena muito mais alta por estar levando, e assim, e a gente olha a figura da traficante, e ponto, é como se fosse a partir dali. Mas nós não temos essa informação para a gente trabalhar, né? Não adianta querer buscar a cura de uma doença só olhando a doença. Eu tenho que saber o que foi que causou aquilo. E essa constatação da doutora Renata é muito importante, porque nas universidades nós precisamos também buscar, né? A gente tem, e olha só, quando eu abri aqui a nossa live, o que eu falei? Que nós nunca temos dados atualizados, nunca temos dados. Nós não temos um dado de ontem, nós temos um dado de dezembro, né? E ainda temos algum dado por conta da informatização da justiça brasileira, vamos dizer assim. Hoje, né, sai um mandado de prisão, o juiz precisa registrar esse mandado de prisão, então a gente foi cumprido, então a gente vai conseguindo ter ali. Mas agora cada localidade é uma localidade, a criminalidade aqui em Brusque ela é diferente de Florianópolis, que é diferente de uma outra cidade, né? Enfim, então nós temos um Brasil muito grande, então a gente precisa realmente entender isso daí para evitar a reincidência. Que eu digo, quando o direito penal é utilizado, não é o início aqui. Aqui já falhou tudo, já falhou a prevenção, já falhou a escola, já falhou as regras sociais, agora só tem o quê? Só tem encarceramento. E aí a gente sabe que quem vai para lá vai sair pior, né, doutora Renata? Isso. Como é que nós vamos diminuir a reincidência se não se estudam as causas, doutor? Se não se tem registro de informações, se não se tem estatísticas, se não se tem sequer uma medicina voltada para atendê-las, higiene, condições mínimas para os filhos. Certo. É isso aí. Eu quero, assim, né, falar dessas regras, né? Então, a gente chegou agora, a gente constatou o problema, né? A gente vê que tem uma solução normativa e internacional. E quando a gente fala em documento internacional aqui, né, uma das dificuldades, né, que a gente traduz o documento. Aí nós vamos lá, pegamos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que até tem uma linguagem para agradar todo mundo, uma linguagem fácil, mais acessível, só que ela não tem uma cláusula, não tem punição, então ela não demanda de muita interpretação. Mas quando a gente começa a ter pactos, tratados, obrigando os estados, né, as nações a cumprir aquilo, né, como a doutora Renata falou, né, que se responsabilizar internacionalmente a fazer alguma coisa, nós temos ali documentos redigidos em algumas línguas.
E aí a gente já tem um obstáculo natural, que é traduzir isso para a língua portuguesa, mas um outro obstáculo, né, nas regras internacionais é que nós não temos uma linguagem jurídica internacional. Nós não temos, a gente fala em criança. Quando a gente fala em criança no direito internacional, nós estamos falando de uma pessoa até 18 anos. Aí tem, como no Brasil, falar criança aqui é diferente de falar criança em algum outro lugar do mundo. Então, a gente tem institutos, e esses institutos, até a gente amadurecer, até a gente trazer para cá, para ver, não, esse daqui é o caso, também é um obstáculo. E, além do mais, a gente sempre tem, quando um país ele se obriga internacionalmente a fazer cumprir determinado regramento internacional, sempre tem aquelas cláusulas, né, horríveis de isenção, de que o Estado ele pode muitas vezes lançar mão de uma cláusula de barreira, de que aquilo ali é um assunto doméstico, de que aquilo ali é um assunto internacional, ou de que ele está numa situação em que ele não tem condições, às vezes até financeiras, de fazer cumprir, e aí fica nisso, vai para lá e vai para cá, e aí os governos vão passando e o Estado, né, vai deixando a desejar. Então é muito importante, né, que a gente tenha organizações da sociedade civil, entidades de classe, né, nós temos aqui, né, na OAB de Brusque, como a gente tem na OAB do Estado de Santa Catarina, e nas subseções todas pelo Brasil, nós temos ali comissões. E essas comissões, elas precisam ser efetivas, elas precisam fazer essas coisas valerem, né, doutora Renata? Senão a gente vai ficar toda a vida a ver e falar assim, ó, que a gente tem o caminho, nós temos aqui o problema. Tá, e o que nós não vamos fazer se isso não for cumprido? Nós temos possibilidade de colocar o Brasil como nação no banco dos réus, né? Assim como fez aquela Maria da Penha, né? Isso. Depois do Estado brasileiro se omitir em tudo, as autoridades brasileiras se omitir em praticamente tudo, foi lá na Comissão Interamericana, o Brasil foi no banco dos réus da Comissão Interamericana, foi condenado, foi visto que ali havia uma omissão, e às vezes a gente tem um caminho dado pela própria convenção, pelo próprio tratado, não é? E aquilo ali é um meio convencional de procurar a efetividade, o respeito ao direito humano. Mas nós temos aquelas medidas não convencionais, não é? Como a gente teve o ex-presidente que mandou lá um expediente para a ONU, né? Não vai pelo caminho traçado, mas vai lá dentro da própria Carta da ONU, que diz que nenhum ser humano em qualquer lugar do mundo, independentemente da nação, se o país é ou não é vinculado à ONU, ele não vai ficar desassistido. E essas entidades que eu vinha falando precisam acompanhar a realidade, porque os estudos feitos, quando eles são encaminhados, esses estudos eles não são jogados na lata do lixo. Muitas vezes o país manda uma fotografia bonita para deixar, né, o Estado bem na foto, mas a realidade é outra. Então está aí a militância, está ali os conselhos, né? Está aqui a doutora Cássia Grisa, que também faz parte aqui de uma comissão. Então a gente precisa sempre estar abastecendo esses órgãos internacionais de assuntos, né, aqui da nossa... Senão, claro, bota lá uma estatística, mas não se sabe, tem que mandar ali a situação mesmo, né? Os dossiês, enfim. Eu acho que é por aí, né, doutora Renata? É isso mesmo, doutor. É isso mesmo. Como eu conversei, né, como eu passei para o doutor, a minha opinião é que após a assinatura desse tratado, todos somos responsáveis, principalmente nós advogados, militantes do dia a dia, que representamos os direitos, que levamos a voz dos presos até os magistrados, até as cortes superiores. Então, entendo que temos essa responsabilidade também. Ótimo. Muito importante essa tua ponderação, né? Está aqui o doutor Renato Boabai, do nosso presidente, né, da nossa querida Crimesc, né, da qual eu faço parte, da qual a doutora Renata também faz parte, temos essa, né, então está aí prestigiando, né? E a doutora Renata falou um negócio muito importante, né? Isso é responsabilidade nossa.
Se nós, advogados, não fizer isso, ninguém vai fazer. Né? O doutor Paulo Piva, eu acompanhei uma palestra dele de recepção dos novos advogados na OAB aqui de Brusque, ele falava, né? Quem é que faz a jurisprudência? A gente acha que a jurisprudência é o judiciário. Não, mas o judiciário ele cria jurisprudência em cima do que o advogado leva para o judiciário, da tese que o advogado apresenta no judiciário, a fundamentação que o advogado leva nas suas petições. Então, isso é importante. A doutora Renata aqui pontuou isso e precisa essa observação tocar em todos os profissionais do direito. Quando tem uma situação que a gente se omite, né? Nós como parte, né, de uma nação, nós estamos cometendo, né, o mesmo pecado que o país comete, né, nessa nossa omissão. Eu acho assim que na nossa live assim, essa chamada de atenção, né, da doutora Renata foi assim o que tem de mais importante. Quando nós dois pensamos essa live, nós pensamos numa live de alguma coisa que ninguém fala, de que muita gente não sabe, e a partir de agora nós tivemos aqui várias pessoas passando pela nossa live, e todas essas pessoas eu tenho certeza, né, que vão sair daqui com conhecimento, né, com conhecimento dessas regras, e aqui nós não vamos ter mais omissão, né, em todo mundo que passou por aqui, né, doutora Renata? Acho que isso mesmo. É o mais importante. Esperamos, né, doutor? Esperamos. Doutora Renata, olha só, né? Doutora Renata, né, me escreveu, né, hoje de manhã, assim, doutor Rogério, mas nós vamos ter quanto? Nós vamos ter 3 horas de live, né? É muito assunto, mas eu entendo assim, ó, né, o principal foi isso que a doutora Renata trouxe para a gente, a existência das regras de Bangkok, o que são, não é coisa para cá, para Brusque, para Florianópolis, para Santa Catarina, né? Coisa que o Brasil se obrigou, e isso tem que ser cumprida. Então a gente trouxe aqui coisas que não se trabalham em qualquer lugar, então tá ali, né? Eu acho assim que foi um grande presente, né, que a gente consegue dar aí para os nossos seguidores, né? Esse conhecimento, né? E da forma como a gente manejar. Tem que pesquisar, tem que escrever, tem que produzir artigo científico, tem que publicar, e as nossas petições, elas têm que ser petições que trazem isso, né? Dizia um jurista, né, uma vez numa palestra, falou o seguinte, olha, o advogado ele precisa ter 2 coisas principais em cima da sua mesa, né? O dicionário e uma Constituição Federal, que a gente muitas vezes está nas regras miúdas, naquelas regrinhas do dia a dia. Na semana passada estava aqui o doutor Daniel Lima, da gente tratando da execução penal, e a gente falando da resolução de cada comarca. Da gente vai lá no inciso do parágrafo tal, do artigo tal, de uma resolução de uma comarca do interior. E a gente tem regras internacionais para a gente trabalhar. Então, muitas vezes a gente fica ali, ó... Chegamos no topo, né, doutor? Chegamos no topo. Chegamos no topo e não usamos. E não usamos. O mais difícil é a gente fazer parte de um negócio desses, né? A gente tem um título na mão e a gente não vai, a gente não usa, né? É isso? Doutora Renata, nós estamos no nosso prazo, doutora Renata. Então, eu gostaria de ouvir assim, da doutora, né? Suas considerações, se tem mais alguma coisa que a gente poderia trazer. Doutora Renata, fica muito à vontade, assim, se doutor, eu poderia, como eu disse para o doutor, fiz uma pesquisa vasta, vou fazer a revanche. Boa! Vamos trazer um pouco mais, vamos trazer o restante das regras, são 70, passamos batido por regras importantíssimas, por regras que precisam aparecer, mas espero que a gente tenha oportunidade para fazê-las. Fico muito agradecida pela oportunidade, pela escolha, pela participação da escolha de um tema que eu consegui pesquisar, consegui ter prazer em buscar algo diferente para trazer, informações desconhecidas. Legal. Fiquei muito, muito honrada, realmente. Ô, doutora Renata, é a pessoa certa, no lugar certo, no assunto certo, né?
Doutora Renata, uma pessoa assim, que eu tenho uma admiração, que mora no meu coração, né? Já troquei muita ideia com ela, né? E aí sempre tem, né, também pela movimentação do seu escritório, de lidar com essa situação do encarceramento, né? Então, assim, infelizmente a live é assim, né? A gente não consegue ir na questão por questão. Mas o desafio está lançado, né? As pessoas sabem agora onde encontrar, sabem como trabalhar, então a semente foi plantada e a doutora Renata vai voltar aqui quantas vezes forem necessárias para a gente poder cada vez mais esmiuçar essas 70 regras. Trouxemos assim um apanhado geral, um voo muito panorâmico para que as pessoas entendam, né? Para que as pessoas agora possam pesquisar pelo menos uma semente, uma pulga atrás da orelha. Eu acredito, doutora Renata, que a gente tenha, colocado. Essa foi a intenção. E a live é para isso, né? E a live é para isso. Tá bom? Muito, muito obrigado. Eu e a doutora Renata queremos agradecer a todos aqueles que estão presentes. Está aí as nossas redes sociais aqui à disposição. Quem ficar com dúvida pode também nos procurar, pode nos questionar, né? Tanto eu quanto a doutora Renata estamos muito à disposição de todo mundo, né? Porque o nosso negócio é a nossa ideologia, a nossa ideia de fazer valer esses direitos. Eu quero, doutora Renata, dizer que agora nós vamos ter um julho super bacana, né? A gente fechou o nosso calendário de lives agora para o mês de julho, tá? A gente está fechando junho e a gente vem com assuntos bem diferenciados agora. A gente vai falar da carreira da Polícia Militar, nós vamos falar da justiça restaurativa no direito penal, enfim, vai estar super bacana com assuntos, né? Muito bacanas, tanto quanto esse que a gente trabalhou hoje, né? Mas esse de hoje é muito importante. Doutora Renata, muito obrigado. Agradecer, sim, a cada um. Estamos batendo aqui, vai começar agora a nossa contagem regressiva, né? Da nossa live. Muito obrigado, doutora Renata, tá bom? Quero te dizer que tu é sempre muito bem-vinda, né? Aqui no meu escritório, nas minhas redes sociais, né? Agradecer, né, por todo o apoio. Às vezes eu chego lá em Florianópolis, eu tenho a nossa turma lá, eu já vou ver onde é que está a doutora Renata, porque a gente sabe, né, que ali a gente sempre é muito bem acolhido. Tá bom? Agradecer mais uma vez a presença de todo mundo. Muito obrigado, doutora Renata. Era isso? Será que eu cheguei? Era isso. Um abraço, doutor. Tá bom. Valeu. Tchau, tchau. Tá. Até as próximas, hein? Valeu. Beijos.